Pode começar. Bom, bom dia, Bom dia. as nossas, né, as nossas guerreiras, Larissa, Rosineia, né? Depois de todo um trabalho, estamos aí juntas para, né, poder, nesse momento, demonstrar aí toda a pesquisa que vocês realizaram. Bom dia, professora Mauricéia, professora Elizabeth, o nosso tutor, né, o Rafael, que está aí socorrendo, sendo, né, o ponto de apoio aí para vocês. Lembrando que a partir de agora, né, a partir das 9h18, vocês terão de 15 a 20 minutos para expor a temática de vocês. Sintam-se à vontade. Slide, você... Sim. Sair passando aqui e fazendo a apresentação. Então vamos. É 18, né? 18. Bom dia a todos, eu sou Larissa, essa é a Rosineia. Bom dia. O nosso trabalho é o Plano de Contratações Anuais no Serviço de Transporte Escolar como uma ferramenta de gestão orçamentária, uma visão do município de Jerônimo Monteiro. Nossa orientadora é a professora Daniele Kozer. A nossa introdução. O nosso presente trabalho, ele foi surgiu a ideia de a gente analisar o quê? A realidade da troca, né, da nova lei de licitação, que é a 14.133, pela 866. A gente teve essa ideia inicial para analisar o impacto, principalmente nos menores municípios. Nós, como eu sou de Bom Jesus e a de Jerônimo Monteiro, a gente se adaptou também a uma melhor didática na coleta de dados, foi o município de Jerônimo Monteiro. Vai ser um cenário da transição deles, de como está essa parte de adaptação, tanto a gente focou na Secretaria de Educação. No trabalho, a gente apresenta o contrato de transporte escolar, e foi uma visão inicial de como eles estão fazendo a transição e como está sendo para ele tudo isso, passando de uma transição da 866 para a 14.133. Ao analisar esse cenário, vimos o que hoje, com a lei inicial, a 14.133, que já está fazendo a transição, o impacto está sendo bem maior, principalmente para os municípios menores. E, principalmente, fazer um plano de contratações anuais, porque apresenta na lei nova um plano de contratações anuais. Ou seja, o que seria esse plano? Esse plano seria, principalmente, a gestão em si ter um plano total, seria como se fosse vamos pensar se fosse um livro, um projeto do quê? Tá tudo dentro dele, as aquisições do órgão. Ou seja, bem, material, prestação de serviço. Principalmente, a gente visa o quê? As secretarias, todas elas no plano total passem. Geralmente, para quem vai fazer o orçamento, a secretaria que faz o orçamento público, todas as secretarias fazem as demandas do quê? Eu preciso desses material ao longo de um ano. Esses material, esses bens, essas prestações de serviço, elenco, a quantidade, a descrição do item, tanto prestação de serviço, tanto de material e bem. Uma descrição pautável e um valor estimado. Ou seja, com o plano, ele é possível sem visar o quê? Diminuir as compras emergenciais e ter um melhor preço aquisitivo, um valor que os fornecedores possam, uma forma justa de alinhar e, entre eles, fornecer o melhor preço com toda uma disputa entre todos os fornecedores de forma justa. Com isso, esse plano, ele é fundamental para fazer um bom planejamento,
nesse plano, eles podem evidenciar os problemas, mas também antecipar uma boa solução. O município de Jerônimo Monteiro. O município de Jerônimo Monteiro, hoje, ele tem tem um pouco mais de 12 mil habitantes. Ele está um município entre Cachoeiro e Entre Alegre. Ele é um município também conhecido como a Terra da Laranja. Sua principal aquisições, suas principais formas de fornecimento do município é a produção de laranja e também de café, principalmente pelos agricultores presentes nos municípios. Nossa metodologia foi tanto documental, foi um trabalho de fazer uma entrevista com os gestores, né, servidores, foram feitos com 4 servidores específicos. 2, principalmente da Secretaria de Educação, que está lá na parte confecção inicial do processo dos transportes escolares. Esses 2 servidores e também mais 2 servidores da área da licitação, do departamento de licitação, que ocorre a tramitação, abre a parte do edital, parte contratual e a parte licitatória em si. Foi uma abordagem dessa parte dessa entrevista, nosso público-alvo foi os servidores, para eles elencarem para a gente qual as dificuldades com a transição, qual a necessidade de diferença que estão tendo, a necessidade de mudança, a necessidade também dessa transição, e principalmente de alguns servidores que estão, tanto os antigos, né, e também tem os mais novos, que estão agora na presente gestão, que eles viram esse cenário num todo, tanto da parte de transição, tem, claro, que tem uns servidores ou outros, né, que ainda são, como a gente pode falar, que se adaptam com a mudança, né, porque tem aquela frase assim, sempre foi assim, e hoje, com a nova lei, tem a possibilidade de melhorar, uma possibilidade de melhor gestão e uma melhor aquisição de um projeto. Ou, no caso aqui, nosso foco foi a gestão, o transporte, perdão, foi o transporte escolar. O plano de contratação anual foi uma ferramenta de planejamento e organização, como já foi dito. Ele é um plano que traz eficiência, e principalmente na parte contratual, ou seja, foi feita a licitação com o contrato, na lei nova, pode ser o quê? Pode prorrogar por até 10 anos aquele contrato, ou seja, um processo bem executado, bem feito, inicialmente com um ótimo termo de referência, com todas as partes evidenciais do item, traz melhor o quê? Traz uma melhor gestão e também uma visão de mais acessibilidade. Ou seja, se você sabe antigamente como era feito, mais ou menos, em todas as prefeituras, anualmente era feito um processo de aquisição, de prestação de serviço, compra de material. Com essa nova lei, trouxe a possibilidade dos municípios se planejarem, se adequarem com melhor visão também a longo prazo. Ou seja, você com um contrato bem executado no início, traz a possibilidade da gestão prorrogar esse contrato por até 10 anos. Ou seja, a gente, com esse contrato, uma coisa que era feita anual, pode ser passo a longo prazo, uma forma que fique melhor para a gestão trabalhar. Bom, conforme a Larissa disse, o nosso objetivo foi trazer o entendimento dos servidores municipais do município de Jerônimo Monteiro. Nós vimos a PCA como uma ferramenta de gestão e foi utilizada a Secretaria de Educação e a Secretaria de Gestão de Compras e Licitações. Na entrevista com os servidores da Secretaria de Educação, foram 2 servidoras. Elas ficam só responsáveis na parte de montar o termo de referência, que foi a contratação do transporte municipal. A Prefeitura de Jerônimo tem ônibus da própria Prefeitura, mas tem esse contrato com uma cooperativa que faz o trajeto entre as escolas na região, na zona rural do município. Esse contrato da Prefeitura
é o transporte escolar dos alunos da zona rural para as escolas municipais e para a escola estadual. Então, o foco foram as duas secretarias. Mas o nosso objetivo foi uma visão geral da nova lei sobre a visão dos servidores municipais. Nós colocamos no nosso trabalho pontos positivos e negativos. Os pontos positivos que os servidores trouxeram para nós a visão dos servidores foi a questão de uma lei mais transparente, menos burocrática, mais moderna, maior celeridade processual e ampliação da segurança pública. Já os pontos negativos dos servidores foi mais uma visão a cargo administrativo, que seria o quê? Cursos, a Prefeitura de Jerônimo Monteiro ofereceu cursos de capacitação desses servidores, mas eles ainda se sentem inseguros em trabalhar com a nova lei, porque o município ainda não ainda está atuando com a nova lei na gestão dos seus contratos administrativos. Então, mais com essa resistência dos servidores com relação à nova lei, e o que nós podemos observar são aqueles servidores mais antigos, que inclusive tem um servidor que já tem 11 anos no setor. Outra situação também que eles abordaram também são os equipamentos obsoletos, são equipamentos mais antigos, que precisam ter mais equipamentos, computadores mais modernos para ajudar, principalmente nos pregões eletrônicos. Foi algo assim que eles demonstraram como ponto negativo. Outra situação também que eles colocaram foi a segregação de função, que não ocorre, que são poucos servidores nos setores, poucos servidores desempenhando muitas atividades dentro de todos os contratos administrativos da prefeitura. Deixa eu mostrar para mim. As referências que nós utilizamos foram a Lei 8.066 e a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Tá. O plano de intervenção. O que nós abordamos, o que será feito? Foi capacitar os servidores nas duas secretarias, tanto de educação quanto a Secretaria de Licitações, promover reuniões periódicas para a elaboração da nova lei, e buscar recursos físicos e tecnológicos para a questão de computadores e a questão de segregação de funções. E como ferramenta de gestão orçamentária, qual foi a visão, como que o curso contribuiu para nós? O curso nos trouxe novos conhecimentos, sim, além do que nós estudamos durante a aula, todo o material didático disponibilizado, toda a parte de literatura, o que mais trouxe grande importância para nós duas foi a elaboração desse TFC, porque a gente trouxe um pouquinho a realidade do que os servidores municipais enfrentam no seu dia a dia de serviço. Pode mais um pouquinho? Pode, porque eu estou falando um pouquinho rápido. Então, assim, sim, o curso nos proporcionou diversos conhecimentos, não apenas na área do estudo em si, mas sim também o nosso desenvolvimento, o nosso desempenho profissional, que nós tivemos esse contato com os servidores, e isso nos trouxe, assim, para a gente ter um pouquinho da visão deles dentro do contexto do dia a dia, dentro do município. Outra coisa que eu achei muito interessante também dos servidores, que nós achamos interessante, foi a preocupação com a sustentabilidade, trazer essa sustentabilidade para as aquisições públicas, que seria o quê? Preocupação com o meio ambiente mesmo, usar os recursos adquiridos de forma que não prejudique o meio ambiente. Então, assim, foi algo assim bem interessante que a gente observou. Plano de intervenção que está... Você pode falar. Eu falei do plano de intervenção. Vai falar mais alguma coisa de 2024? O plano de intervenção, igual eu falei, né? Capacitar os servidores no setor de licitações, quem seria, no caso, servidores públicos, onde? Na Secretaria de Educação e de Licitações. Por quê? Porque eles precisam identificar os reflexos aplicados à nova licitação com o dia a dia dos contratos administrativos. Quando? Fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, esse prazo de um ano para a gente estar fazendo esse plano de intervenção, que é capacitar, tirar essa resistência que os servidores têm e buscar também que a prefeitura adquira equipamentos para ajudar no dia a dia dos servidores. E o principal, igual eu falei, é a segregação de função. São muitos servidores, são poucos servidores efetuando muitas atividades dentro daquele contexto ali. Termina com a conclusão. Pode falar com a conclusão também.
É o que nós concluímos é o quê do trabalho? Que a lei nova, com certeza, trouxe o melhor benefício para a administração pública, como eu falei, mais transparência, menos burocracia, celeridade processual, e eles viram também muita questão do pregão eletrônico, e isso facilita muito o dia a dia das aquisições no caso, o transporte escolar, que é um contrato com a cooperativa, e a segurança jurídica, e que os servidores realmente eles estão muito otimistas com a nova lei, mas precisam serem mais capacitados, terem mais cursos para poder usar a lei no dia a dia das suas contratações. Mas o que você precisa? Não, essa é a última apresentação. Falta a leitura. Certinho? Finalizaram? Finalizamos. Está preocupado com a hora? São 9h32. E dois. Bom, meninas, agora nós vamos ouvir a contribuição das nossas avaliadoras acerca do trabalho, a análise que elas fizeram do trabalho de vocês. Iniciando pela professora Mauricéia e seguindo pela professora Elizabeth. Consegue me ouvir direitinho? Deixa eu só colocar aqui o trabalho em tela para eu ir passando para vocês. Bom dia, Larissa. Bom dia, Rosineia. Parabéns pela apresentação de vocês, parabéns pelo trabalho. A gente sabe aí da importância e da grande preocupação com a questão da utilização dos recursos públicos dentro do município, que não há falta, como a gente costuma dizer, mas há uma escassez. Então, havendo uma escassez, precisa se utilizar de forma adequada. Então, é muito relevante essa pesquisa de vocês, buscando compreender um pouquinho aí o que a nova lei de licitação traz de alteração e traz de possibilidades dentro da gestão pública municipal. Então, parabéns aí por essa abordagem. As minhas considerações representam uma forma de lapidar o que vocês já apresentaram e apresentaram muito bem, tá? Elas vão aí com uma sugestão, depois com calma vocês vão ver aí com a professora Daniele aquilo que é pertinente, adequado. Esse é o meu olhar, o olhar de quem está de fora do trabalho. Então, vejam com esse olhar de vocês. Então, meninas, a primeira coisa é em relação ao título. O título, ele está muito extenso, porque vocês colocam o seguinte: plano de contratações anuais do serviço de transporte escolar, como ferramenta de gestão e orçamentária, uma visão do município de Jerônimo Monteiro e o desafio na sua implementação com base na Lei 14.133 de 2021. Eu sugiro a vocês que vocês finalizem o título ali em Jerônimo Monteiro. Deixem essa parte aí da legislação para dentro do trabalho, porque vocês já fazem um referencial todo embasado na legislação, e ali quando você coloca até o Jerônimo Monteiro, a gente já consegue compreender a motivação do trabalho de vocês, o geral, a gente já tem uma noção geral do que o trabalho vai tratar. Então, eu sugiro que esse finalzinho do título seja retirada. Uma outra coisa, e aí eu vou falar de uma forma geral, eu não sei se foi na hora de transferir o arquivo, na hora de salvar, acabou desformatando, mas eu observei ao longo do texto, as palavras estão sem espaçamento. Então, pelo menos aqui para mim, nesse arquivo que veio, elas estão muito juntas.
Então, vocês verifiquem isso depois, antes de salvar no PDF. Se foi uma questão de, na hora de salvar e de enviar o arquivo, ou se realmente vocês esqueceram de dar esse espaçamento entre palavras. Por exemplo, aqui para mim no arquivo aparece plano de contratações anuais do. O anuais do está junto, não tem o espaçamento. Então, aí eu fiquei realmente na dúvida se foi uma questão na hora de salvar ou se realmente passou despercebido. Isso acontece ao longo de todo o texto, tá? Então, vocês vão deem uma verificada nisso. Uma outra coisa é em questão da escrita. E aí, meninas, é algo que a gente costuma fazer despretensiosamente. Às vezes a gente escreve da forma como nós falamos. Só que a nossa fala, ela é muito informal. E quando nós passamos para uma escrita, principalmente uma escrita científica, ela precisa ser formal. Então, ela precisa seguir as regras de pontuação, as regras de concordância. E aí, o que eu observei ao longo do texto, em alguns pontos eu deixei marcado, depois o trabalho corrigido eu vou enviar para a professora Daniele. Vocês vão escrevendo, põe um ponto e começam com um conectivo e. Então, assim, um raciocínio que fazia parte da frase anterior, vocês interrompem, mas colocam um conectivo. E assim, vocês fazem isso algumas vezes ao longo de todo o texto. Então, eu recomendo que vocês façam aí uma revisão da questão da pontuação no trabalho de vocês. Uma outra coisa, em relação às citações, aí em termos de formatação das citações, vocês usam parênteses que não são necessários. Em relação à citação do autor, vocês usam a fonte diferente daquela que deveria ser, ao invés de vocês colocarem minúsculo, né? Vocês usam ela toda maiúscula, então vocês precisam fazer essa revisão, isso também acontece durante todo o texto. E eu estou dando essas pausas porque eu estou passando o trabalho aqui de vocês, tá, meninas? Onde eu fiz as anotações. O referencial teórico, eu sugiro que, inicialmente, porque o referencial teórico, o título referencial teórico, ele vem abrindo uma sessão, mas ele não é o título da sessão. Então, é necessário que vocês comecem o texto do referencial teórico colocando um título. Então, vocês deixam ali referencial teórico, porque é o título que abre a sessão, mas em seguida, antes de vocês iniciarem no texto propriamente dito do referencial, vocês coloquem um texto para indicar a que se refere aquele texto, tá? Depois, na página... Aqui, deixa eu ver... Na página 4, numa das citações, vocês colocaram grifou-se. Eu creio, e aí depois a professora Elizabeth, que é especialista, né, nessa área, mas ela pode confirmar para a gente, mas eu creio que ao invés de grifou-se, seja grifo nosso. Então, verifiquem, confirmem essa observação aí também, que está incluída dentro do rol da formatação. Então, assim, ao longo do trabalho, a gente observa, são pequenos ajustes na formatação do texto que vocês precisam fazer.
Aí vocês chegam no capítulo 2.1. Aí vocês vêm numa sequência: contabilidade pública, despesas públicas e compras públicas. Eu compreendi pelo texto que vocês colocaram aqui, que são explicações sobre cada um desses termos. Então, vocês vêm explicando o que é contabilidade pública, depois vocês explicam o que é despesa pública e finalizam explicando o que são compras públicas. Entretanto, para capítulo, ficou muito pequeno o texto. Então, o que eu sugiro? Que vocês juntem esses conceitos num único capítulo. Porque aqui, o capítulo 2.2, por exemplo, de despesa pública, teve um parágrafo. Então, professora, isso é proibido? Não, você não vai encontrar proibição em relação a essa questão, mas esteticamente e até mesmo para leitura, dentro da escrita científica, é consenso você ter capítulos maiores. E quando você tem capítulos pequenos, você junta os assuntos para fazer um capítulo maior. Então, verifiquem essa questão também lá na página 5. Depois vocês vêm falando muito bem sobre as modalidades e as etapas da licitação, isso ficou muito claro. Assim, o referencial teórico de vocês trouxe aquilo que o leitor precisa saber para entender o que é a legislação referente à licitação, tá? Então, os elementos que vocês trouxeram no referencial teórico estão muito completos. Depois, a metodologia. A metodologia vocês vêm descrevendo, mas eu senti falta de vocês citarem o autor de referência. Então, é importante colocarem qual foi o teórico, qual foi o autor de referência de vocês. E um outro detalhe na metodologia, que eu creio que, de repente, foi uma questão de escrita, vocês colocaram o seguinte, que vocês desenvolveram uma análise bibliométrica. Só que dentro do trabalho de vocês não fizeram análise bibliométrica. A análise bibliométrica, ela depende de parâmetros de pesquisa, então ela é bem mais profunda. Eu creio que o termo correto aqui seria uma análise bibliográfica ou uma pesquisa bibliográfica. Então, vocês vejam direitinho com a professora Daniele para acertarem essa questão desse tipo de pesquisa, tá? E aí, daí, vocês colocam dentro da metodologia o perfil dos participantes, vocês colocam como quadro 1. Eu sugiro que vocês levem esse perfil lá para os resultados e discussões. Então, vocês podem começar o capítulo de resultados e discussões apresentando quem foram os respondentes de vocês, quem foram os entrevistados de vocês. Então, só transferir, mudar de local. Porque aqui na metodologia é um capítulo dedicado mais à explicação do método. E logo em seguida vocês fazem a explicação sobre o quadro. Então, junto com o quadro, vocês também levem essa explicação lá para a análise dos resultados e discussões. Aí, meninas, uma coisa que me chamou a atenção durante todo o trabalho e durante a apresentação de vocês também. O objetivo que vocês trouxeram lá na introdução foi analisar as alterações trazidas pela Lei 14.133 de 2021 e seus reflexos nos processos licitatórios, na percepção dos agentes públicos municipais. Só que aí, ao longo do trabalho, vocês vão colocando, vocês vão
justificando o objetivo escrito de uma outra forma, que dá aí uma dupla interpretação. Por exemplo, quando vocês iniciam resultados de discussões, vocês colocam o seguinte: essa pesquisa teve como objetivo explorar o papel do PCA como uma ferramenta de gestão e orçamentária, com base na experiência da Secretaria Municipal de Educação de Jerônimo Monteiro e os desafios encontrados em sua implantação após a promulgação da Lei 14.000, e aí vocês continuam o parágrafo. Então, mesmo que tenha uma relação direta, mas ela difere do objetivo que vocês propuseram lá na introdução. Então, façam essa análise, revejam aí a adequação do objetivo, para que não traga essa dupla interpretação ou essa dúvida ao gestor. Tá? Aí depois vocês vêm trazendo os resultados da pesquisa, né, na visão geral da nova lei, os aspectos positivos e negativos sobre a visão dos servidores públicos, e aí vocês descrevem bem, fazem um comparativo com o referencial teórico, isso é muito bom, é importantíssimo fazer isso. E aí, quando vocês chegam na conclusão, novamente há um conflito em relação à escrita do objetivo. Vocês começam: o presente trabalho explanou a implantação do PCA e os desafios enfrentados pelos servidores, e aí vocês vão escrevendo que difere do que vocês colocaram lá no objetivo geral da introdução. Tá? As outras observações, as outras conclusões que vocês apresentam estão muito bem feitas. Na página 16, o penúltimo parágrafo, vocês colocam o seguinte: assim, desenvolveu-se um estudo qualitativo e descritivo, utilizando-se a pesquisa bibliográfica, então aqui vocês mencionam corretamente, né? Documental e de levantamento por meio de estudos de caso, por meio de entrevistados das secretarias municipais. Esse parágrafo ele ficou fora do contexto do capítulo da conclusão, porque vocês vêm falando sobre os resultados, depois vocês colocam as alterações advindas da lei e entra esse parágrafo aqui no meio. Então, eu sugiro que vocês retirem, porque ele ficou fora do contexto das conclusões que vocês vêm fazendo. E aí nós vamos para o plano de intervenção, né, que é o coração aí do TFC. As minhas observações são o seguinte: as propostas de vocês ficaram propostas bem relacionadas à realidade, então eu creio que vai ajudar de alguma forma a mitigar, a diminuir aquelas dificuldades apresentadas pelos servidores, né? Então são propostas passíveis de realização, mas aí vocês têm que fazer alguns ajustes aqui que eu vou passar para vocês. Por exemplo, o quem, ele não é o público-alvo da ação, e sim a pessoa que será responsável pela ação. Então, aqui no quem de vocês não são os servidores públicos. Vocês têm que definir uma pessoa, que vocês podem aí no caso estar colocando o cargo, tá? Não precisa o nome da pessoa, pode ser somente o cargo, de quem vai ficar responsável por desenvolver a ação de capacitar os servidores. Tá? Então, esse quem não é o destinatário da ação, e sim o responsável por ela. Então, vocês precisam ver isso em todas as ações. E no como de vocês, que aí serve para todas as ações também, vocês precisam descrever como será desenvolvida a ação proposta no quê? Então, por exemplo, na primeira ação, capacitar os servidores lotados no setor de licitações em relação à aplicação da lei, vocês precisam dizer no como quais vão ser as ações que deverão ser desenvolvidas, executadas para que a capacitação aconteça.
tá? E não o resultado esperado. Esse como não é o resultado esperado. Aqui vocês colocam como se fosse o resultado esperado. Mas não é. Então, vocês fazem isso em todas as ações. Então, vocês precisam rever esse como de todas as ações. Tá? Eu fui colocando aqui as observações para vocês. E a última ação, ela não ficou clara. O que vocês esperam? Qual é, de fato, a ação estratégica? Né? Contribuir no desenvolvimento de suas competências, assim otimizando os processos e agilizando na execução de suas atividades. Seria agregação de função. Como? Desculpa, não sei se eu posso interromper. A gente tentou... Pode. Eu não sabia, senão a gente ia feito um monte de perguntas. É que eu tô muito nervosa. É que a gente tentou falar um pouquinho sobre a agregação de função, que foi, assim, um dos grandes problemas que eles têm lá. Pouco servidor e muito serviço. Aí a gente queria tentar trazer isso. Esse quem aqui poderia ser uma comissão, que geralmente nas prefeituras é feita uma comissão de transição. Não pode. Precisa ser uma pessoa. A comissão, ela pode até ajudar, mas, por exemplo, pode ser o presidente da comissão. Toda comissão tem um presidente. Então, o presidente da comissão X, tá? Mas tem que ser sempre uma única pessoa. Por quê? É aquela de quem vai ser cobrada a execução da ação, é aquela que vai estar à frente da execução. Ou então o chefe do setor também. Ou o chefe do setor, mas sempre tem que ser uma única pessoa. E aí, então, aqui nessa última ação, vocês reescrevam, porque vocês falando ficou mais compreensível. Da forma que está aqui, criou uma dúvida. Tá bom, meninas? Mas no mais, parabéns. A proposta de vocês é pertinente e necessária, porque assim, a gente entende que a nova lei de licitação, ela trouxe benefícios, a antiga era uma solicitação, assim, dita nas várias instâncias que ela precisava passar por uma revisão, precisava passar por uma atualização, isso foi feito, só que ainda há muita dúvida sobre os elementos, sobre como implantar, sobre o que pode e o que não pode, mesmo estando escrito, mas nem sempre o que está escrito é claro. Há ainda muitas dúvidas sobre como executá-la na prática. Então, o assunto proposto por vocês, a discussão proposta por vocês é muito pertinente. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e parabéns à professora Daniele pela orientação aí durante a construção. Tá bom? Obrigada. Professora Elizabeth, você está com a palavra. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite à banca, viu, Dani? Muito obrigada. Obrigada também às meninas que aceitaram que eu participasse. As minhas considerações são basicamente as mesmas da Mauricéia. Então, eu vou apontar algumas coisas que ela já falou. Eu também marquei, eu vou entregar o texto, vocês vão ver que está lá marcadinho, mas eu vou pontuar mais as outras, né? Então, as questões que estão mais gerais, assim, junto com as delas, eu não vou ficar me atendo muito, não, tá bom? Inicialmente, eu parabenizo a vocês pela apresentação, vocês fizeram uma apresentação muito seguras, então isso também é muito importante para quem está aqui na banca, porque às vezes uma fala de vocês esclarece alguma questão que a gente tem sobre o texto, e vocês conseguiram esclarecer algumas minhas. Eu vou aqui olhar o texto e vou falando para vocês, tá bom? O que foi que eu organizei. Eu tenho também, começando lá pelo título, as questões de língua portuguesa, realmente vocês têm que fazer alguns acertos, eu já pontuei alguns acertos, inclusive lá na citação, o grifo, grifos nossos, porque vocês colocaram mais do que uma palavra, são frases, tem que ter esse ajuste mesmo.
Vocês usam o Times como fonte, e a fonte é o Arial. Eu peço que vocês se atentem a isso e ajustem dentro das normas, porque é uma obrigatoriedade do texto. Percebi também que vocês não estão dando enter entre um parágrafo e outro, e vocês vão precisar, porque vocês não fazem recuo para paragrafação. Então, vocês precisam fazer um espaçamento de um parágrafo para o outro. Mas isso são as regras básicas de formatação, que, como a Mauriceia disse, todo mundo que faz um trabalho escreve, isso vai acontecer mesmo. E também percebi a questão de vocês, né, pontuarem, começar a frase com uma ideia que é uma sequência anterior, mas tudo isso eu marquei. Sobre o título, eu achei também ele extenso demais. Vocês dão informações que, a meu ver, também não tem necessidade. Considero que vocês podem falar de uma maneira mais enxuta. Eu dei aqui um exemplo, né, de um possível título, acho que o que a Mauriceia também apresentou é muito viável, e eu pensei, assim, de vocês fazerem uma modificação no seguinte sentido, de deixar assim: plano de contratações anuais do Serviço de Transporte Escolar no município de Jerônimo Monteiro. 2 pontos. Desafios na implantação. Só que aí, ao mesmo tempo, lá dentro do texto, eu senti, enquanto eu lia, que a preocupação de vocês maior foi não falar justamente da contratação de um serviço de transporte. A contratação do serviço de transporte, ele serviu para que vocês pudessem exemplificar a preocupação. Então, nesse sentido, vocês falarem que é para o serviço de transporte aqui no título, também é algo que, se vocês mantiverem, eu acho que vocês vão ter que fazer adequação dentro do texto, né? Porque eu percebi que a preocupação de vocês é justamente o desafio na implementação da nova lei, né? Isso ficou muito claro. Então, tem essa questão. Aí vocês apresentam, trazem a introdução. Na introdução, tem o que no parágrafo vocês começam assim, ó. Diferentemente dos indivíduos da sociedade que possuem plena liberdade de contratar, adquirir e fazer valer, do poder público é exigido procedimentos. Aí eu falo assim, tá, mas o indivíduo ele tem plena liberdade de contratar, adquirir e fazer valer o quê? Vocês não dizem, então tem que dizer, né? Porque a frase ficou sem segmento de sentido. Quando vocês citam o autor de Pietro, vocês não colocam o ano, vocês precisam evidenciar o ano, e isso acontece também em outras citações, Brasil, vocês sempre têm que lembrar de pôr o ano, tá bom? Continuando, lá na pergunta de vocês, que é o problema, vocês falam assim: diante do exposto, apresentamos a seguinte questão: como as alterações legais trazidas pela lei tal são percebidas pelos agentes públicos envolvidos nos processos licitatórios no âmbito municipal? E o objetivo geral: analisar as alterações da lei e seus reflexos nos processos licitatórios, na percepção dos agentes públicos municipais. Então, aqui vocês vão trazer 2 situações para o que vocês querem, e lá no objetivo, no problema, vocês falam que vocês estão querendo só ver a percepção dos agentes envolvidos. Só que lá no título, vocês já dizem outra coisa. Vocês dizem que vocês vão ver as questões sobre o plano de contratação anual do transporte. Tá vendo? Então, eles não estão dialogando muito, vocês têm que fazer um ajuste para essas 3
né? O título, o problema e o objetivo geral se conversarem melhor. E aí, sobre os objetivos, eu não vou repetir, mas eu também tive a mesma percepção da Mauriceia do que vocês foram pontuando, tanto lá na metodologia quanto lá na conclusão, sobre o objetivo, que o geral é uma coisa e vocês vão pontuando outra. Sobre... Ah, tá, e vocês aqui também na introdução apresentam os objetivos, o objetivo geral, mas eu não consegui perceber onde ficaram os específicos, eu não consegui localizar. No final, aqui, vocês colocam assim, o trabalho contém 5 sessões. Eu não acho que tem essa necessidade aqui. Por quê? Porque esse é um plano de intervenção. Normalmente, a gente vai apresentar essa separação de sessão, de capítulos, numa tese ou numa dissertação. Aqui não tem essa necessidade, porque essas sessões são normais dentro de um artigo, né, de um texto assim, e aqui é um plano de intervenção. O referencial teórico de vocês está muito completo, está bem colocado, vocês explicam, fica claro o que vocês querem dizer aqui, não dá dúvida de nada. Só atento, né, peço que vocês tenham atenção só para colocar lá, igual quando vocês citam alguns autores, colocar a página que vocês não citaram, mas tudo eu marquei aqui para vocês se localizarem, tá bom? O ano, que tal, às vezes vocês esqueceram. E lá na metodologia, eu também concordo com a Mauriceia, que aquele quadro vocês têm que levar lá para as discussões, vai ficar melhor, vai ficar mais adequado. Senti falta de quando vocês falam dos tipos de pesquisa, quanto à abordagem, quanto ao procedimento, quanto aos objetivos, mas vocês não citam o autor, o teórico. Para o texto assim, Beth, faz diferença? Nós lendo assim, dá para entender e conceber, mas se houver uma publicação, se um dia vocês forem ter intenção de publicar, se vocês não apresentarem um referencial teórico, não tem uma validade, porque cada teórico tem uma visão. E, realmente, a pesquisa de vocês não é uma análise bibliométrica, ela é uma pesquisa bibliográfica, então, quanto aos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque vocês vão se amparar em leis, em teóricos e né? É por isso. E aí, vocês têm que ter o autor que fundamente isso. Aí vocês colocam assim, o local do estudo, lá na metodologia. Agentes públicos da Secretaria Municipal de Educação e de Compras e Licitação. O local não é pessoa. Qual é o local do estudo? Né, o poder público da Secretaria, ou o município de Jerônimo Monteiro, né, é lá, é a secretaria, o local é o espaço onde vai se dar. A pessoa é público-alvo. Então, vocês têm que fazer esse ajuste aqui, né? E depois vocês aqui, ó, embaixo colocam o sujeito da intervenção, servidores e gestores, mas vocês aqui no local colocam que são agentes públicos. É só tirar isso aqui, ó, agentes públicos. O local de estudo é a Secretaria Municipal, tal, do município, tá bom? No quadro, vocês apresentam o quadro, só que abaixo do quadro, olha o que vocês escrevem. Base nos dados apresentados no quadro 3, mas o quadro não é 3, o quadro é 2, é 1, ó. Né? E é no quadro, vi aqui agora. Então, o quadro, ajustar o quadro de 3 para 1. Ok. Desculpa, é porque a gente tinha o quadro 1, 2 e 3. E a gente teve que tirar. Porque ultrapassou. Mas acontece, gente, isso aí não é problema, é só ajuste de texto mesmo.
Aí vocês apresentam os resultados, eles ficam claros, vocês vão, né, segmentando em partes os resultados, apresentam, ficou claro. A conclusão, eu também faço a mesma observação da Mauriceia, daquele parágrafo que ela sugere que vocês retirem, né, que vocês dão uma explicação que não precisa, já está mais que explicado, e vocês quebraram a ideia do fluxo da conclusão. E o plano de intervenção, né, que é o que mais vocês vão atuar nele, eu espero, daqui para frente, e porque é necessário mesmo que vocês apresentam, é muito pertinente, tá, meninas? É pertinente mesmo. E aí, a minha observação para todos os quens é a mesma da Mauriceia, né? Vocês colocam ali no primeiro, que são os servidores públicos, mas quem vai capacitar é um determinado servidor público. Então, vocês têm que organizar isso. Quando vocês chegam no como, vocês dizem assim, ampliação do número de bases de dados. Aí eu pergunto assim, mas se vocês vão capacitar, a capacitação não é isso. Como é que essa capacitação vai ocorrer? É justamente o que Mauriceia já falou para vocês. Então, isso tem que ser repensado. No segundo, vocês falam, né, reuniões periódicas com os servidores. Então, transformar em verbo no infinitivo, realizar reuniões, acertar também o quem. Lá no terceiro, vocês colocam buscar recursos. Eu entendo que vocês não têm que buscar, tem que ser estabelecido. Então, é estabelecer, porque nós podemos buscar, mas ele pode não ser estabelecido. Então, a gente quer que aconteça. Então, um verbo que determine que isso aconteça. Lá no porquê. No porquê vocês começam assim, os meios eletrônicos, eu sugiro que vocês retirem isso e comecem por garantir maior disponibilidade, alcance, dos meios eletrônicos, que aí vai ficar melhor. O período de 1 ano eu achei adequado, é um período adequado, no meu entender. E aí vocês falam aqui, né, modernização e aprimoramento dos referenciais tecnológicos. Mas isso aqui não é o como, não é o fazer. Então, vocês têm que tirar e mudar. E se vocês vão estabelecer, exigir, querer isso, recursos físicos e tecnológicos, como que isso vai ser feito? De que forma vocês vão conseguir que isso aconteça? Tem que dizer. E aqui, no último, vocês colocam, a Mauriceia também falou, vocês falam em contribuir no desenvolvimento. Só que contribuir, gente, não é no meu entender, tá? Depois vocês vão ver com a Dani, que de repente a Dani fala assim, não, né? Vamos estudar isso melhor. Contribuir não é uma ação para um plano de intervenção, porque contribuir é algo abstrato, a contribuição. Eu posso dar ou não, e ela fica no plano das ideias. Então, eu não entendo esse aqui como uma ação, né, validada forte. Mas o que vocês escrevem lá no como é a ação de vocês. Querem ver? Vocês podem repartir funções, eu colocaria reorganizar funções dos servidores, não é entre os servidores, é dos servidores, para que não exerçam, tá vendo? Isso sim é uma ação, então tira lá do como, joga pro que, é o que? E transforma, começa com o verbo no infinitivo. Aí, sim, depois vocês vêm aqui e escrevam qual é o como. São essas minhas observações. Do mais, quero dizer que o trabalho de vocês, ele tem pertinência.
esse plano de intervenção. É ideal mesmo que vocês façam ele acontecer, porque é necessário mesmo. E parabéns por terem chegado aqui, por terem finalizado o TCC de vocês e terem vindo para a banca. E parabéns para a Dani também, porque eu sei que o trabalho não é, né, estanque, é conjunto. Então, todos estão de parabéns. É isso, gente. Muito obrigada pelas contribuições, professora Mauricé, professora Elizabeth. A gente sabe que o intuito é que o trabalho fique muito melhor do que ele está. Então, mais uma vez, agradecida. Agora, meninas, nós vamos nos reunir à parte e logo, logo retornamos.
Rafael. Sobre? Sabe? Então, vamos lá. Para concluir mais essa etapa. Senhoras Larissa e Rosineia, a banca, após uma breve discussão, votou pela aprovação das senhoras, desde que realizem as alterações necessárias no trabalho. Fique calma, você está aprovada, tem que ficar feliz, né? Nós sabemos de todos os problemas que vocês enfrentam, nós enfrentamos, e essa é uma vitória, tá? Lembrando, vocês foram aprovadas com nota 60 e deverão fazer as alterações solicitadas, tá, pela banca. Parabéns, meninas. Vamos melhorar ainda mais esse trabalho para que ele possa aí ser utilizado para realmente atender as necessidades e as dificuldades que a administração pública está tendo aí, né? Mesmo após a prorrogação, com a adaptação da nova lei de licitações e contratos. Parabéns. Obrigada. Professores Elizabeth e Mauricéia, sintam-se à vontade. Parabenizar as meninas, né, pela aprovação, parabenizar a professora Daniele pela orientação. A gente sabe aí que o caminhar do orientador junto com as orientandas não é um trabalho fácil, a gente vai fazendo os ajustes aí ao longo da caminhada, e parabéns pela escolha do tema, tá? Que é um tema relevante. Façam todos os ajustes que forem aí discutidos e validados pela professora Daniele, e que vocês consigam levar o trabalho de vocês à frente até o gestor. A administração pública precisa disso, tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar dessa banca. Eu também quero dar os parabéns às meninas. Eu sei que quando a gente passa por um processo de escrita a escrita, eu tinha um professor que dizia que a escrita é 1% de inspiração e 99% de transpiração, e eu acredito que em muitos casos é mesmo, é sofrido, mas a escrita, ela tem que ser, né, o referencial do nosso pensamento. Então, por isso, a aprovação de vocês, pela ideia, pelo plano de intervenção, pelo o contexto do que vocês querem abordar, mas que realmente realizem os ajustes que são necessários ao texto para que ele fique redondinho, um texto certo, né, para a gente fazer a adequação de tudo que precisa. E meus parabéns, e parabéns a Dani também, que eu sei que o caminho da orientação também é um caminho, né, sofrido, a gente sofre junto com os alunos, mas é isso, parabéns, descansem esse fim de semana, não precisa, né, Dani, corrigir nada de texto hoje e amanhã, segunda-feira vocês peguem firme e terminem. Principalmente porque elas viraram a noite, né, fazendo o quadro. Jesus! Mas é isso, tá bom? Parabéns, então, meninas, encerrando aqui com a grata aprovação de vocês, viu? Obrigada. Tchau. Nossa, que eu disse. Nota. Vamos ativar, né? Depois, então.